Começando agora, episódio 18 do Momento Crítico, segunda temporada, sobre a grande atriz Julianne Moore. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E também falar um pouco sobre o lançamento do meu primeiro livro, Momento Crítico, volume 1, sempre bom ressaltar. O lançamento dele foi na Estação Net Rio, foi bem bacana, tem algumas unidades ainda, quem tiver interesse, só comentar aqui, que a gente entra em contato. E é isso, vamos pro vídeo. Julianne Moore é uma das atrizes mais respeitadas e versáteis do cinema contemporâneo. Nascida em 1960, ela se formou em teatro pela Universidade de Boston e iniciou a carreira na TV, ganhando destaque em novelas. Sua ascensão em Hollywood começou nos anos 90 com Shortcuts e Safe, filmes que já apontavam sua inclinação por personagens intensos e emocionalmente complexos. Ao longo de 3 décadas, Moore se destacou tanto no cinema independente quanto em grandes produções, transitando com naturalidade entre papéis dramáticos, cômicos e até thrillers. Foi indicada ao Oscar 5 vezes, vencendo em 2015 por Para Sempre Alice, onde interpretou uma professora com Alzheimer precoce. Também conquistou prêmios em Cannes, Veneza, Berlim, Globo de Ouro, BAFTA e Emmy. Seu trabalho se caracteriza por uma entrega total ao personagem, sempre com nuances e vulnerabilidade. Em paralelo à atuação, Julianne também escreve livros infantis e é uma voz ativa em pautas sociais, como igualdade de gênero e direitos LGBTQIA+. No vídeo da Meryl Streep, quando eu disse que ela não tinha fomentado uma parceria de destaque com nenhum cineasta, Julianne Moore serve como o contraponto perfeito, porque ela, ao lado do Todd Haynes, desde a década de 90, formou uma das parcerias entre diretor e atriz mais fascinantes dos últimos tempos e décadas aí. Filmes como Safe, Far From Heaven, que tem crítica no site, inclusive estão no livro do Momento Crítico, entre outros menores como Wonderstruck, enfim, é uma parceria que sempre gera bons frutos. Não posso deixar de citar o último, que foi May December, injustamente esquecido pelo Oscar. Uma outra curiosidade, que também tem a ver com o nosso querido Rodrigo Fonseca, né, o colega aqui de 7x7, é que ela participou de filmes que, de certa forma, formam uma rinha, uma briga minha com ele. Shortcuts, do Altman, da década de 90, em que ela está fantástica, muito jovem ainda. E o Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que também é um grande filme, mas que é como eu disse no vídeo sobre o Matthew Modine, é um filme de criança perto do Shortcuts, né? Eu sei que o Rodrigo vai ficar chateado, né? Paul Thomas Anderson também, mas a verdade é essa, e também é verdade que a interpretação dela no Shortcuts é muito melhor do que a dela em Magnolia, mesmo sendo excelente também. Uma outra curiosidade, né, é que a Julianne Moore já trabalhou com o cineasta brasileiro Fernando Meirelles em um de seus projetos hollywoodianos, né, com um elenco de peso, que foi o Ensaio sobre a Cegueira, se eu não me engano, do início da década de 2000, mas que, sendo sincero, não é um grande filme, não é um ponto alto nem da carreira do Fernando Meirelles, muito menos da Julianne Moore. Em determinado momento, Maurice, um romancista, afirma que é muito mais fácil escrever sobre a tristeza do que sobre a felicidade. É verdade, isso se aplica especialmente às histórias de amor. End of the Affair não poderia ser mais britânico, o que é um elogio e tanto. A trilha sonora de Michael Nyman, conhecido por sua parceria com Peter Greenaway, encanta os ouvidos ao mesmo tempo que esmaga a alma do espectador, que logo de cara é surpreendido com um tema denso em sua melancolia. Não eram os passos de Sarah, diz Maurice, corrigindo Henry, seu amigo, que não foi capaz de perceber as nuances do caminhar da própria esposa. A situação não é difícil de prever. Maurice e Sarah são amantes. Um dos principais motivos pelo êxito do projeto é sua ambiciosa e fraturada estrutura narrativa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Maurice e Sarah se apaixonaram e viveram um romance intenso. O pano de fundo acaba sendo essencial para salientar as incertezas e o caráter atormentador que uma paixão pode ter. O protagonista acredita que o tamanho do amor é igualmente proporcional ao tamanho do ciúme.
ou seja, sua mente não deixa em paz, imaginando a amada com outros homens. Após uma explosão, ele cai da escada, deixando Sarah atônita, convicta de que ele morreu. Pouco tempo depois, sem maiores explicações, Sarah encerra o caso e fica 2 anos sem vê-lo. No presente, o protagonista, a fim de descobrir a verdade sobre o que aconteceu, contrata um detetive para investigar Sarah. A montagem, que já impressionava com as rápidas inserções de flashbacks, diferenciando o passado do presente, embaralha a narrativa para, aos poucos, apresentar o cenário completo, os dois lados da moeda. Antes presos às dúvidas e angústias de Maurice, agora entendemos as motivações de Sarah, que após um desejo concretizado, se depara com amor que não se enxerga nem se toca. Esse é o cerne da crise do casal extraconjugal. Cético e inimigo de qualquer fé, o protagonista nunca seria capaz de compreender a convicção espiritual e divina que assolou o peito de Sarah. Potente seu discurso sobre a fé, End of the Affair é uma tragédia romântica cuja maior força está no mundo das sensações. O trabalho de fotografia é magistral, sendo o ponto de maior destaque do filme. Não existem espaços convidativos, as ruas são intoxicadas por tons frios e por uma névoa de maus prenúncios. A chuva é frequente, como se fossem lágrimas desabando do céu. O uso sutil de soft focus confere uma fragilidade ainda maior às relações e aos personagens, que também é pontuado pelo uso de ângulos holandeses. Neil Jordan merece elogios por orquestrar um equilíbrio de perspectivas, apresentando pontos de vista a partir de ângulos distintos de cenas que já conhecemos. Sua mise-en-scène é preciosa. Perto do fim, Henry e Maurice conversam com o padre. De frente para o padre, em pé de igualdade, fica Henry, o marido. Ao fundo, com o rosto do padre em primeiro plano, que gera um desconforto proposital, está Maurice, o amante. Em uma sequência teoricamente simples, o cineasta desenha a moral católica e o desprezo do protagonista pela religião. Ralph Fiennes e Julianne Moore tiram seus papéis de letra, abraçando a poesia romântica e a estética melancólica. End of the Affair merece ser redescoberto. Eu confesso que quando decidi fazer uma semana sobre a Julianne Moore, que foi bem simples, porque eu considero ela uma das melhores, tá ali no top 3 atrizes da atualidade, eu não sabia direito que filme eu ia escolher para falar sobre aqui no vídeo ou para escrever também para o site. E End of the Affair surgiu assim como um projeto que eu vi que tinha alguns fãs, mas que era totalmente desvalorizado, esquecido, no meio da filmografia de um cineasta que tem o seu prestígio, principalmente na Inglaterra. O Neil Jordan fez filmes como Entrevista com o Vampiro, com Tom Cruise e Brad Pitt. E para minha surpresa, para minha felicidade, eu me deparei com um drama potente, com uma estética melancólica e poética. Como poucos, é raro ver filmes como End of the Affair hoje em dia, simplesmente porque os cineastas não têm a coragem ou a capacidade de atingir esse nível de densidade tratando de temas amorosos que, na maioria das vezes, são caracterizados de uma forma simplista. E de maior destaque, eu cito aqui a trilha sonora, que é algo memorável, tanto por sua beleza, por seu aspecto denso e melancólico. O trabalho de fotografia é o que dá vida ou o que não dá vida ao filme. O figurino da Julianne Moore, sempre vermelho, com algumas mudanças pontuais, diz muito sobre o tema do filme. E as interpretações também. O Ralph Fiennes e a Julianne Moore são intérpretes capazes e extremamente versáteis e abraçam a estética proposta pelo Neil Jordan. É um grande filme e que tem pouquíssimos fãs aí pelo mundo. Do you want to sit down? I need to sit down. Nos últimos anos, Julianne Moore se mantém em plena forma artística, transitando entre cinema independente, televisão e streaming. Em May December, ela mergulha em uma trama sobre ambiguidade moral e manipulação, recebendo elogios da crítica pela entrega sutil e inquietante. Em 2024, brilhou na minissérie histórica Mary e George, interpretando uma figura poderosa da corte britânica com astúcia e complexidade. Em 2025, apareceu em Sirens, série de humor ácido que reforça sua versatilidade em gêneros diversos. Breath. 10 out of 10. Mine? Take my gum.
Mas nem tudo são flores. Foi cortada de uma campanha turística da Turquia por performance insatisfatória. Episódio que mostra o quanto mesmo artistas consagrados ainda enfrentam julgamentos arbitrários. Mesmo assim, ela segue firme. Com mais de 30 anos de carreira, Julianne Moore é prova viva de que talento, coragem e integridade podem sim coexistir em Hollywood. Não tem muito mais o que dizer sobre a Julianne Moore. A carreira dela é conhecida, todos fala por si. E eu coloco ela aqui junto, até então estava solitário, John Wayne na lista dos fodas. Julianne Moore agora também faz parte. Aqui o carimbo de foda. Até agora tem 2, né? Poderiam ter outros, mas é uma lista seleta e é isso. Sem comentários. Shut the fuck up, shut the fuck up! You need to sober up. Now you must really shut the fuck up now, please. Shut the fuck up. Linda. I have to go. Agora é a playlist com 7 filmes de Julianne Moore. The Kids Are Alright. Gloria Bell. Cookie's Fortune. The End of the Affair. A Single Man. Vanya on 42nd Street. When You Finish Saving the World. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu já ia me esquecendo, a Julianne Moore trabalhou com o maior de todos, Robert Altman. Inclusive eu fiquei na dúvida se eu ia falar, porque sempre que um dia um ator trabalha com Robert Altman, eu tento trazer o filme aqui. Mas foi bom, o End of the Affair cumpriu muito bem a sua função aqui. Claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e de comprar o livro Momento Crítico. Comentem aqui embaixo, eu prometo fazer um desconto. Livro separado por críticas e diretores. E é isso, entre no site, as críticas estão lá, várias que estão aqui. Playlist, bio, tem tudo lá. E até o próximo.